Olá, boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, como é que estão? Estão conseguindo se distrair em casa, ver filmes, ler livros? Espero que vocês estejam lendo bastante, hein? A leitura é muito bom para a gente viajar nas asas da imaginação. Hoje nós temos aula de geografia, tá? Então busquem lá o livro de vocês. Vou esperar um pouquinho para a gente começar a nossa aula. E aí, vocês estão fazendo algum tipo de brincadeira? Me contem. Tem alguma brincadeira legal de fazer dentro de casa? Acho que eu vou começar a pesquisar para colocar umas brincadeiras aqui no na nossa descrição, né? Interessante isso, boa ideia. Isso mesmo, meus amores. Já vou deixar aqui um link na nossa descrição de uma brincadeira legal para fazer dentro de casa, tá? Para a gente passar melhor o tempo aí, de saber fazer um pouquinho de cada coisa, não ficar o tempo inteiro no celular, no computador e arrumar outras formas de se distrair, né? Bom, já conversamos bastante, agora vamos para a nossa aula? Muito bem! Já pegaram o livro? Agora abram na página 67. Hoje nós vamos falar da hidrografia. Mas o que é isso, tia? Hidrografia é o estudo das águas, de todas as águas do nosso planeta. E cada região, cada país também tem um estudo próprio das águas da sua região. Por que isso é importante? Porque nós precisamos da água, não é? Para que nós possamos sobreviver. Então, a gente precisa conhecer os locais onde tem água que sirva para nós para nós tomarmos banho, para o nosso uso no dia a dia. A água salgada também é importante porque ela nos dá o sal, ela nos dá muitos frutos do mar que nos servem de alimento. Então, a água, da forma que ela existe, seja doce ou salgada, ela nos traz muitos benefícios e é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos reconhecer os locais onde tem mais água, onde tem água em abundância, onde tem menos água, onde a água pode faltar, porque nós precisamos saber distribuir essa água entre as pessoas. Sem conhecer, não tem como utilizar, não é isso? Então vamos lá. Tem uma partezinha bem interessante no início do texto do nosso livro, que eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Diz assim: a água do planeta se originou da liberação de grandes quantidades dos gases hidrogênio e oxigênio na atmosfera. Eles se combinaram e deram origem aos vapores d'água. Durante o período de formação do planeta, as temperaturas só possibilitavam a água em forma de vapor. À medida que as temperaturas baixam, os vapores se transformam em nuvens que ficam sobrecarregadas e caem em forma de chuva na superfície da Terra. Então vocês viram que interessante como foi a formação da água no início, na formação também do nosso planeta? A água só podia existir em forma de vapor. Por que isso? Será que isso acontecia? Porque a temperatura era muito alta, então não deixava que a água se condensasse, se transformasse em chuva, né? Só existia água em forma de vapor, que era essa união dos dois gases, oxigênio e hidrogênio. A água existe na sua forma líquida, sólida e gasosa. Onde nós encontramos na natureza a água na sua forma líquida? Rios, mares, lagos, né? E na forma sólida, onde nós encontramos na natureza? A água na sua forma sólida nós encontramos nas geleiras, né? Nos icebergs, nos locais onde o frio é intenso e essa água congela, não é isso? E onde nós encontramos a água no seu estado gasoso? Nos vapores de água que sobem da terra e vão
para o céu de acordo com a alta temperatura. Não é isso? Nós não conseguimos vê-los normalmente, mas eles existem e estão ali, fazendo com que o ciclo da água seja constante. Vamos aprender um pouco sobre o mapa da hidrografia, de acordo com a hidrografia do Brasil. Prestem bastante atenção. Este é o mapa da hidrografia brasileira. No Brasil, existem muitos recursos hidrográficos, né? E esse mapa ele traz apenas alguns rios, os principais, e mostra também as bacias hidrográficas. No mapa que vocês têm no livro, vocês vão encontrar as ramificações branquinhas, né, quase transparentes. São rios. Nós sabemos que tem muito mais do que esses que estão mostrando, porque alguns são menores, então acabam não aparecendo no mapa. As bacias hidrográficas são conjuntos de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. No Brasil, nós temos regiões hidrográficas que podem conter uma ou mais bacias hidrográficas. As principais bacias hidrográficas brasileiras são a Bacia Amazônica, a Bacia de São Francisco, a Bacia do Araguaia-Tocantins e a Bacia Platina. Esse é um exemplo de bacia hidrográfica, na qual um rio corta várias cidades e vários rios vão desaguando e se juntando a ele, várias ramificações. Agora que já vimos o mapa da hidrografia brasileira e já aprendemos o que são as bacias hidrográficas, vamos falar sobre o rio. Rio é um curso de água natural que parte de uma área mais alta para áreas baixas do relevo e deságua em outro rio, lago ou mar. Os rios, eles podem ser perene ou permanentes, que são os rios que nunca acabam, a água nunca seca, tá? Por exemplo, o Rio São Francisco, o Rio Amazonas, o Rio Paraná, são os mais importantes rios perenes do Brasil. Os rios perenes são muito importantes para nossa sobrevivência, porque são eles que fazem com que outros rios também tenham água e também recebem águas de outros rios, né? Para que essa água circule e não acabe. Existem também os rios temporários, que são rios que secam na maior parte do tempo. Eles só têm água durante o período chuvoso. E quando chega o período mais quente do ano, esses rios secam e somem. São encontrados geralmente no Nordeste brasileiro. Esse é um exemplo de rio temporário. Os rios que desaguam em outros rios são chamados de afluentes. São rios que um pouco menores que desaguam, que se unem aos rios maiores ou até outro rio menor para depois se unir ao rio maior para desaguar no mar, né? A área onde brota a água, onde a água sai do chão, né, vem do subterrâneo e brota aqui para que nós possamos utilizar, esse local é chamado de nascente, é a nascente do rio. O lugar onde a água do rio se une ao rio maior, a um lago ou ao mar, ele se chama foz, é a foz do rio, né? E temos também as cachoeiras. As cachoeiras, elas normalmente vêm de rios de planalto. O que é rio de planalto? Nós já sabemos que o planalto é uma área extensa e mais alta, né? Plana, ligeiramente plana e mais alta. A cachoeira de planalto é um rio que nasce lá em cima do planalto e cai para desaguar em outros rios. Então essa queda d'água é a cachoeira de rio de planalto. Esses locais onde nós podemos ver os rios de planalto são os locais nos quais
são feitas a maior parte das barragens. Essas barragens são represas que utilizam, que vão juntando essa água ali para depois utilizar a força dela para a produção de energia. São chamadas de hidrelétricas, né? Nós temos aqui no Distrito Federal a usina hidrelétrica do Paranoá. Mas essa usina não consegue suprir o Distrito Federal da quantidade de energia que ele precisa hoje. Então a gente também recebe energia das usinas de Furnas, que é uma usina que passa por São Paulo, Minas Gerais, Goiás, tá? E fornece a energia aqui também para o Distrito Federal. Também utilizamos energia da usina de Itaipu, que está localizada no Rio Paraná. Existem também rios de planícies, são os rios na área mais baixa, assim como os do Planalto são na área alta, o de planície é na área baixa. Então, eles são utilizados para navegação, para o lazer, para o transporte de mercadorias e transporte de pessoas, tá? Desses rios nós também utilizamos a pesca. Os rios representam uma parte muito pequena da água doce disponível no planeta. Então, precisamos cuidar muito bem deles. A maior parte da água do nosso planeta é salgada e está nos oceanos e mares. Certinho? Meus amores, agora vamos para as atividades. Na página 71, vocês vão observar a imagem e completar o quadro de acordo com as partes dos rios. Na questão 2, utilizando a imagem da questão anterior, responda. Você vai utilizar ainda a imagem da questão anterior e vai responder de acordo com essa imagem, de acordo com o que foi visto, com o que foi visto na videoaula e com o que foi lido no texto, tá? Questão 3. Complete as frases, tornando-as verdadeiras, de acordo com as características dos rios, tá? Então, é só completar a frase com a sequência correta, de acordo com o que aprendemos sobre os rios perenes ou permanentes e os rios temporários. Questão 4. Pinte cada quadro conforme a legenda indicada. Então, os rios de Planalto você vai pintar de verde. Os rios de planície você vai pintar de vermelho. Veja a imagem abaixo. Temos aí uma imagem de uma hidrelétrica, né? Para construir uma hidrelétrica, o meio ambiente sofre alterações. Escreva de que forma essas alterações prejudicam as áreas que se localizam ao redor dessas usinas. Lá no texto você vai ver direitinho o que é feito para que seja construído as hidrelétricas. Então, leia com cuidado e responda. Lembrando que resposta pessoal não é o que você quiser escrever. Tem que estar dentro do contexto, dentro do que a gente aprendeu, do que a gente estudou. E também não é só sim ou não. Tem que ter uma explicação. Na dúvida, perguntem. Estou online. Página 73, questão 6. Associe completando as afirmativas indicadas. Você vai encontrar dentro dos quadrinhos brancos a frase que completa cada frase dos quadrinhos coloridos. Questão 7. Sabemos que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos no planeta. De que forma podemos aproveitar esse recurso natural? Aí é uma resposta pessoal, né? Você vai responder do seu jeito, mas nada de sim ou não, acho que eu só bebo. Não, tem vários tipos de forma de aproveitar a água, vários tipos de forma que nós utilizamos a água no nosso dia a dia. Então, coloca aí como é que a água é utilizada no dia a dia, por nós e por outras pessoas também, pelo resto da população. Questão 8. Pesquise em livros, revistas ou internet 3 principais bacias hidrográficas brasileiras e como suas águas são aproveitadas pelos seres humanos. Então, você vai pesquisar e descobrir como é utilizada a água de cada bacia e você vai escolher qual bacia que você vai colocar aqui e vai descrever como é usada a água, tá? Lembrando que são 3 bacias, cada uma tem sua forma.
Questão 9. Leia o trecho da letra da música a seguir. Suíte dos pescadores. Minha jangada vai sair para o mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. E Deus no céu, vamos agradecer. Quem é o autor e intérprete da música? Você gostou de conhecer a letra dessa música? Comente. Me diga se você gostou, o que você achou dessa letra. Ah, te achei bonita? Não. Diga de verdade o que você achou, do que essa letra fala. Me fala o que você entendeu, tá? Comenta de verdade esse trechinho da música, que ela diz bastante coisa. Eu não posso falar, senão vou dar a resposta para vocês. Mas lê de novo, até você entender, compreender o que ela quer dizer. O que essa música quer dizer de verdade. De acordo com a música, de onde o pescador retira o sustento? Tá vendo como a música tem história? Então, o que é retirar o sustento? É de onde ele tira o que vai garantir a sobrevivência dele. Alimento e trabalho. O pescador pode aproveitar desse recurso natural? Eu quero que você me diga como é que ele pode aproveitar desse recurso natural, tá? Não é só para colocar sim ou não. Além do aproveitamento da pesca, que recurso mineral podemos extrair do mar? E eu falei várias vezes no vídeo, né? Então, qualquer coisa, volta lá e descobre. Questão 10, página 75. Observe o mapa abaixo e responda as perguntas a seguir. Observando o mapa, responda. Letra A. De acordo com o mapa hidrográfico, registre os rios que você conhece, tá? Ah, tia, eu nunca fui em nenhum rio. Não estou falando que você conhece de ir até lá. Estou falando que você conhece, que você já ouviu falar, ou que você sabe que ele existe aqui na nossa região, mas que você já ouviu pelo menos o nome dele. Me diga aí quais desses rios que tem anotado. São muitos rios. Eu garanto que você já ouviu falar pelo menos de um, tá? Letra B. Localize no mapa o principal rio que banha o Nordeste e circule-o. Usa um lápis preto para circular, para você poder ver direitinho na hora da correção. Escreva 4 nomes de rios que compõem a bacia amazônica. Então, a bacia amazônica é bem grande. Olha direitinho e coloca 4 nomes de rios que compõem essa bacia. E letra D. Em que região predomina uma grande quantidade de rios? Em que região predomina é que tem muita quantidade de rios. Então, diga aí qual é essa região. Norte, Sul, Leste, Oeste ou Centro-Oeste, tá? Nordeste. Agora é com vocês. Estou à disposição para atendê-los no que precisarem, aqui no WhatsApp. Beijo, beijo.